Galera, vou falar aqui sobre sequência. Focar. Sequências, página 102. Fiz aqui um resumo para vocês. O que são sequências numéricas ou de figuras? São aquelas que apresentam números escritos ou figuras dispostas em determinadas ordens pré-estabelecidas. Então, galera, sequências vocês vão ver bastante matemática. Além de em forma de sequência de números, também em forma de figurinhas. E sempre vão querer saber qual é o próximo termo dessa sequência. Dessa forma. Falando aqui, o que é um termo? É cada elemento que compõe a sequência. Então, cada elemento que compõe a sequência é um termo da sequência. O que é a posição em uma sequência é a ordem que um termo aparece em uma sequência. Então, o termo é o segundo. Então, a posição desse termo é a segunda, né? Se um termo está na terceira posição, então a posição dele no caso é a terceira, né? Então a posição é a ordem que um termo aparece em cada sequência. Vamos aqui, exemplo de sequência. Olha, tem um 3, 0, 5, menos 1, 4. Essa sequência aqui, galera, é uma sequência infinita, né? Tem começo e tem fim. Já o exemplo 2 aqui, 1, 2, 4, 8 até o 128, é uma sequência infinita, lá os pontos de reticências. Tem começo, mas não tem fim. Essa outra sequência aqui, 1, aí depois vem o 1, depois o 2, o 3, também é uma sequência infinita. Galera, o que são sequências recursivas? Quando cada termo depende do termo anterior ou anteriores, isso, conhecido o termo inicial. Então, assim, quando uma sequência, o segundo termo depende do primeiro, o terceiro depende do segundo, o quarto depende do terceiro. Isso é uma sequência recursiva. Então, sequência recursiva é quando um termo depende do outro. Então, o segundo termo depende do termo inicial, no caso. Ali, nesse exemplo do bem ali, o segundo termo ali é o 2. E ele depende do primeiro. Por quê? Porque o segundo termo é o primeiro multiplicado por 2. E o terceiro termo é o segundo multiplicado por 2. E assim por diante. Continuando, os exemplos 2 e 3, ali, 2 e 3, são exemplos de sequências recursivas. As sequências em que isso não acontece são chamadas de sequências não recursivas. Então, aquele exemplo 1 ali, galera, a gente não encontra essa dependência do primeiro depender do segundo. Não encontra. Diferente desse segundo aqui, que a gente já encontra que o segundo termo depende do primeiro. Vamos aqui virar aqui a página. Exemplo de sequências recursivas, então, onde o segundo termo depende do primeiro termo e assim por diante. Veja que o 4, 16, 256, 60, deixa eu ver aqui qual é esse número aqui. 65.536 e assim por diante. Perceba, galera, que o 4 ali, eu posso dizer que esse 4 é 4 elevado a 1, que vai dar ele mesmo. Já o 16, galera, eu tenho que descobrir o que forma essa sequência. Então ali, o 16, eu posso dizer que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, não é? E o terceiro termo, então perceba que o segundo termo é o primeiro, é o primeiro termo elevado ao quadrado. E o terceiro termo é o resultado, né, do segundo termo elevado ao quadrado, né? E o quarto termo é o terceiro termo elevado ao quadrado. Então, galera, é isso. Você tem que descobrir como essa sequência é formada, qual a lei de formação dessa sequência, né? O termo geral que eu vou falar mais adiante. Esse aqui é de figurinhas, de forma de figurinhas. O primeiro termo ali é um quadradinho que é 1. Agora o segundo termo, perceba que o
O segundo termo é o primeiro termo mais 2. Então, 1 mais 2. E o terceiro termo é igual ao segundo termo, que no caso é 1 mais 2 é 3, mais 2. Eu vou acrescentando sempre 2. E o quarto termo é igual ao terceiro termo mais 2 e assim por diante. Sim. O que é termo geral? Ou lei de formação de uma sequência recursiva. O que é termo geral ou lei de formação de uma sequência recursiva? É uma fórmula que expressa cada termo, considerando sua posição. Então, galera, é uma fórmula que expressa cada termo considerando sua posição. Então, de uma sequência recursiva, né? Que o segundo termo depende da primeira e assim por diante. Então, você pode fazer uma fórmula, descobrir uma fórmula para encontrar os termos seguintes. Exemplo: tomando a sequência 1, 2, 4 ou 16, podemos fazer algumas observações sobre ela. A primeira coisa que você tem que observar, né, galera? Primeiramente, essa sequência aqui ela é infinita, porque tem reticências. O primeiro termo é 1. E cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por 2. Então, aqui é a grande sacada. Cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por 2. Vamos ver isso em forma de tabela. Vou usar aqui que esse exemplo é do livro mesmo. Vou mostrar aqui, ó. Vamos lá, a primeira posição, galera. A primeira posição da sequência lá, vocês podem perceber que é 1, né? Aí eu coloco ali na lei de formação. 1 é o primeiro termo, né? Já ao segundo termo é o 1 multiplicado por 2. Então, o segundo termo é o primeiro termo multiplicado por 2. Qual é o primeiro termo? É 1. Então, o segundo termo é o primeiro termo multiplicado por 2. 1 vezes 2 dá 2. Já o terceiro termo é o terceiro termo é o segundo termo multiplicado por 2. O segundo termo não é igual a 2. Então, o terceiro termo é o 2 multiplicado por 2. Porque é o segundo termo multiplicado por 2. O quarto termo não é igual a 8. Mas o quarto termo é o terceiro termo, que é 4 multiplicado por 2. Que vai dar igual a 8. O quinto termo é o quarto termo multiplicado por 2 e assim por diante. Podemos perceber que cada termo pode ser escrito como uma potência de base 2. Então, isso é verdade, né? Podemos escrever cada termo como uma potência de base 2. Primeiro, o primeiro termo não é igual a 1. Eu posso dizer que 2 elevado a 0 é igual a 1, né? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Como eu posso escrever? Eu percebi que os termos podem ser escrevidos em forma de potência de base 2, então eu coloquei o 2 elevado a 0. O segundo termo, eu posso dizer que é 2 elevado a 1, né? Porque, ó, não deu 2 o segundo termo. Então, 2 elevado a 1 dá quanto? Dá 2. O terceiro termo, pode dizer que é 2 elevado ao quadrado, porque o terceiro termo dá igual a 4, né? E 2 ao quadrado é igual a 4. O quarto termo, eu posso dizer que é 2 elevado ao cubo, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. E assim por diante, só acrescentando 1 ao expoente, né? Expoente. Acrescentando 1 ao expoente 3 vai dar 2 elevado a 4. Se eu acrescentar 1 ao expoente 4 vai dar 2 elevado a 5 e assim por diante. Notamos que também que o seguinte, ó, o, o elemento aqui, né? O termo aqui, o primeiro termo da sequência é T1. Esse número aqui de baixo, eu subtraindo, né? Menos 1 dele vai dar 0. Ao o termo T2 subtraindo menos 1, 2 menos 1 vai dar 1. Eu vou colocando aqui um valor no expoente. T3, T menos 1, que é 3 menos 1 dá 2. Aí, ó. 2 ao quadrado. T4, 4 menos 1, 2 ao cubo. T5, 5 menos 1, 2 ao quarto. Logo, o termo geral, ou a lei de formação, né, geral, o termo geral é dado por Tn, esse Tn é o genérico, né, igual a 2, potência de base 2 elevado a n menos 1, né,
em que n é um número natural não nulo, então não pode ser zero. Ao substituir o valor de n por um número natural não nulo, encontramos o valor do termo de posição n correspondente. Então, na hora que você substitui por um número natural, né, diferente de zero, você encontra o valor do termo no qual você quer. No nosso caso, queremos o 30º termo. Então, depois que você encontra esse termo geral, como você forma esse termo geral, essa equação? Notando, né? Notando o que é necessário para que eu encontre o segundo termo, o terceiro termo e assim por diante. Então eu percebi, né, que eu poderia formar esse termo geral com potência de base 2. E como eu quero o 30º termo, eu coloco aqui o T, 30, né? 30 logo embaixo. Aí eu substituo, porque aqui é o N, né? Então se eu digo que o N é 30, aqui ó, 30 menos 1. Aí T30 de 30 menos 1 dá 29. Então o 30º termo dessa sequência é 2 elevado a 39, que vai dar esse valor aqui, ó. Esse grande valor você pode fazer na calculadora, viu? Então é isso aí, galera.